Bom, bom dia para todas, para todos. É um privilégio mais uma vez voltar aqui. Eu espero que se produza alguma polêmica para repercutir, né, nas minhas redes, porque da última vez, meu caro ministro Barroso, eu fui fazer aqui, estimulado pelo ambiente de Oxford, fui falar aqui uma digressão weberiana sobre a influência da moral católica na denúncia do lucro. E pareceu que eu tinha feito um libelo anti-religião, anticristão e tal, porque eu estava diante de um neoliberal pouco lido, com todo respeito ao neoliberal pouco lido, nesse ambiente eu acho que não devíamos dar tanto valor. Bom, eu quero cumprimentar a todas e a todos os organizadores, honrado e agradecido pelo privilégio, na pessoa do Leandro. Fiquei extremamente feliz quando soube que ia repartir esse momento de reflexão sobre o nosso sofrido Brasil, mas porém extraordinário país que é o Brasil, com o André Perfeito. Ele fica sempre se cuidando um pouco e tal, mas o André é proletário, portanto está na categoria dos que eu defendo. Ele não é um Faria Limer raiz, ele está emprestado lá enquanto nós do setor público não o convocaremos. E mais alegre ainda eu fiquei quando vi essa mulher extraordinária, a Vilma da Conceição. Conheçam essa mulher, ela vai muito longe. Ela tem esse jeito simples, mas ela com a condição hostil nesse ambiente machista e preconceituoso do Brasil, ela lidera hoje, eu acho, o mais sofisticado think tank sob o ponto de vista de economia do Brasil, que é o Instituto Fiscal Independente. E o Luciano Coutinho é meu mestre, né, eu estou saudando na ausência, na minha opinião é o maior cabeça em matéria de política industrial e de comércio exterior. A expressão é demais autoridades civis, militares e eclesiásticas. Está saudado todo mundo, não sem mencionar Marta Rocha e minha mulher Gisele, e a professora Jurema, a doutora Jurema, que nos deu aqui uma preciosa reflexão sobre nossas mazelas, e o ministro Barroso, que também, mais uma vez, com a postura de estadista, faz um desenho absolutamente lúcido da vida brasileira. Em quase tudo eu assino embaixo, sem qualquer tipo de digressão, porque a parte que eu não assino é porque eu não entendo direito, então eu preciso perguntar mais. Veja, deixa eu provocar, para a gente ter outras etapas, e eu quero rigorosamente cumprir o tempo. Eu estou convidando quem me dá atenção, especialmente nesse ambiente acadêmico, para que nós façamos um look at the big picture. Vamos olhar o grande cenário para a gente tentar entender o nosso país. Eu tenho para mim que o êxito civilizatório mundial, pouco importa a variedade institucional, as línguas, os traços culturais, parece que há uma premissa para o êxito civilizatório. Volto a dizer, a institucionalidade não é transplantável nem copiável, mas parece, olhando todas as diferenças, que existe uma premissa civilizatória. Sustenta a civilização exitosa aquela nação que conseguiu desenvolver um alto nível de poupança nacional. Ou seja, o que financia desenvolvimento é o capital que se constrói ou não se constrói em casa. A única exceção afirma a regra. Os Estados Unidos, que tem um conceito de poupança diferente, que é pintar papel de verde, e esse papel de verde ser aceito como reserva de valor em termos de transmissão de troca intransplantável. Então, volta à regra, não há desenvolvimento sem alto nível de poupança. Vamos logo especializar a questão brasileira. Com pouquíssimos e raríssimos momentos, a tradição brasileira é de um baixíssimo nível de poupança nacional. Nós estamos aí em 15% do PIB de formação bruta de capital, sem 22, 23, 24, esqueçam toda e qualquer perspectiva já, toda e qualquer perspectiva. E eu queria ser telegráfico. Então, construir poupança não é uma obra fatalista do acaso, é consequência de arranjos institucionais que a política danada, satanizada da política, faz ou deixa de fazer, faz bem feito ou faz mal feito. Nós estamos fazendo muito mal feito secularmente. Segunda variável, é pacífico na minha cabeça, depois de observar academicamente o assunto, que pouco importa a institucionalidade, cada qual tem a sua peculiaridade, mas parece que só prospera a civilização que conseguiu uma equação pragmática para algumas premissas. Primeiro, Estado forte. Não necessariamente democrático, olha o constrangimento. Para nós, a premissa da democracia está posta, mas ao olhar o experimento chinês e coreano, as pessoas entendem o que eu estou querendo dizer. Então, Estado forte, a caracterização desse Estado forte é a capacidade de interferir na vida, ou seja, o volume de investimento para começar e um bom regramento para, enfim, estabelecer um ambiente propício aos negócios públicos e privados. Segundo, uma iniciativa privada poderosa. Ou seja, toda e qualquer civilização que quis ou imaginou, ainda que de boa fé, abolir a iniciativa privada como um elemento intrinsecamente produtor de injustiças e inestabilidade, fracassou. Todas as que acertaram a mão, Deng Xiaoping na China é o experimento mais recente, quando eles caem em si e a China vira o portento que está virando quando resolve associar um Estado forte. A institucionalidade é exótica, não é transplantável. E terceiro, é premissa civilizatória sine qua
não existe desenvolvimento, um concreto, profundo e definitivo investimento em gente. No passado era a escola básica, etc. Hoje é uma disruptura em matéria de inovação, ciência e tecnologia. O Brasil está fracassando nessas três premissas e qualquer ideia liberal ou neoliberal que queira imaginar resolver essa equação fora de uma estratégia coesa, não funcionará. E é disso que se trata contemporaneamente no Brasil. Para funcionar, nós temos que recuperar a ideia de projeto nacional de desenvolvimento, a depender da minha opinião. E em cada uma dessas palavras há um conflito ideológico em que nós estamos, como brasileiros, tomando uma grande surra ideológica. Projeto supõe a negação da mitologia neoliberal. A crença, ainda que de boa fé, não acredito mais, porque depois de 2008, quem acreditar nisso já não é mais uma pessoa que está refletindo sobre a realidade. E ver o Larry Summers falar em nova teoria monetária é a caricatura do que eu estou querendo falar. Basicamente, projeto significa a ideia de plano, de meta, objetivo, orçamentação, supervisão, avaliação, controle, definição do conflito político inerente aos arranjos que nós temos que fazer para achar o dinheiro, para tocar a ideia. O oposto da perversão neoliberal, que imagina que o laissez-faire, o individualismo bem intencionado, vai achar um ponto de equilíbrio. Isso nunca existiu na história da humanidade, nunca existiu na história da humanidade, nem na contemporaneidade do planeta. Segundo, a ideia de nacional. Ora, em tempos de globalização, a única coisa que de fato está globalizada é a informação. As condições de produzir, de empreender, são crescentemente nacionais. A saber, escala. Veja, uma pequena empresa da China é maior do que a maior empresa brasileira. E a escala com que a China se apresenta para competir em bens e serviços é imbatível, se nós não compreendemos essa assimetria competitiva básica. Mas a mais grave não é a escala, é o padrão de financiamento. Faz 30 anos que o Brasil impõe ao seu sistema produtivo a maior taxa de juros do mundo, com raríssima. Professor Luciano Coutinho, por favor, nos honre aqui com a sua presença. Eu já estou tomando conta do... Meu mestre, tudo bom, filho? Bom? Tudo bem. Leandro. André. Quase perfeito. O Zé Roberto Afonso falou só bem de você. Então, encadeando aqui, o nacional aqui impõe a nós uma percepção que é sofisticada. Nós não podemos imaginar que ser nacional é ser xenófobo, é produzir uma ilha isolada do mundo. As interatividades, especialmente sobre o domínio tecnológico, são absolutamente essenciais. Meio de diagnóstico médico, novos materiais, chips, etc. Não é provável que na divisão internacional do trabalho, que existe cada vez mais vai se sofisticar, o Brasil seja capaz de praticar o sonho nacional desenvolvimentista dos anos 50, 60, de que nós vamos produzir da agulha ao avião passando pelo computador. E desenvolvimento, com o que eu caminho para encerrar essa minha primeira provocação. Ora, o Brasil não tem nenhum compromisso com desenvolvimento. Nós, a partir de um esforço politicamente extremamente calhorda, isso é uma expressão pouco universitária, pouco acadêmica, mas nós estamos introduzindo com status constitucional ferramentaria de proteção do interesse financeiro em detrimento de todo e qualquer outro interesse nacional brasileiro. Portanto, o desenvolvimento no Brasil hoje é um efeito colateral, se possível, e é impossível de alcançar, com a metodologia contemporânea que nós herdamos do real e seus aperfeiçoamentos ou deterioração. Acredite, eu estava lá, ajudei a fazer. E eu sei quanto criminoso é o que está acontecendo no Brasil e encerro dizendo que nós precisamos remover esse entulho, redesenhar o país e, ao afirmar um projeto, estabelecer qual é o país que nós somos, qual país queremos ser, qual é o prazo, quanto custa, orçamentar isso, dividir as tarefas entre as hierarquias, capital privado, capital público e capital estrangeiro, porque são contabilidades distintas. Por exemplo, privatizar um non-tradable, como a Eletrobras, para o capital estrangeiro, gera um passivo externo que vai agravar um problema de desequilíbrio estrutural nas contas brasileiras, que nos fazem ter crises cambiais cíclicas. E são modelares, não são um acidente de administração. Agora, assim, dando continuidade a essa discussão de complexidade econômica, a gente precisa definir qual é o setor onde o Brasil tem diferencial competitivo, vantagem comparativa, ou onde a gente precisa construir uma vantagem comparativa em relação à demanda mundial. A gente está entendendo que demanda mundial, a gente tem esse contexto climático que impacta, já falamos aqui, o contexto da era do conhecimento, já foi falado hoje também, né? E, Ciro,
Você, no seu discurso, no Plano Nacional de Desenvolvimento, você elege alguns setores. E, por exemplo, o farmacêutico, o de defesa, o aeroespacial. Então, se a gente precisa investir, industrializar para gerar complexidade econômica e tem esses setores, eu queria, Ciro, que você especificasse um pouco mais sobre as vantagens comparativas que você enxerga no Brasil para que a gente eleja esses setores como setores prioritários dentro desse processo de desenvolvimento do país. Bom, a gente tem que olhar esse conceito de vantagem comparativa com muita desconfiança e prudência, porque isso tem a ver macroscopicamente com aqueles 3 fatores assimétricos em relação ao Brasil e em relação à ponta mundial da produção: escala, financiamento e nível de maturidade tecnológica. Nenhum desses elementos aqui o Brasil tem condição de rivalizar com a escala chinesa, com o financiamento japonês ou com a sofisticação tecnológica alemã. Ou seja, para nós, nessa divisão passiva internacional do trabalho, está definido o papel de produtores de commodities de baixo valor agregado, um grande buraco de mineração, petróleo enquanto for útil, né, e da forma selvagem como está se destruindo, um potencial brasileiro. Portanto, olhando com essa devida desconfiança, no livro que eu trago para reflexão, eu cito apenas exemplarmente. Eu não quero, como disse o professor Luciano Coutinho, aliás, ele estando numa mesa, eu só bato palma, porque é com ele que eu aprendo historicamente, não é? O mundo sem indústria não existe. Porque a economia do conhecimento, não é? Que, por exemplo, há uma desindustrialização na Europa, é fato, porque os produtos de baixa tradição, de baixo valor agregado, estão sendo terceirizados. Mas o Trump já denuncia os limites disso nos Estados Unidos. E o centro do grande conflito global, América-China, é basicamente uma disputa de substituição de importações e de rivalidade em matéria de propriedade intelectual, ou seja, ninguém está aceitando mais essa ideia passiva de uma divisão internacional do trabalho. Muito menos um país como o nosso pode aceitar isso. Citando assim, eu dou exemplos práticos. Então, exemplo prático, os complexos industriais do agronegócio. 50% da agricultura tropical mais competitiva do mundo, dos custos de produção, são importados do estrangeiro. O Brasil terceirizou toda a produção, quer dizer, compra do estrangeiro toda a produção de adubos. Qual é o sentido disso? Compreende? Só que é o seguinte, como é que arranjo? O arranjo aqui é uma questão prática. É capacitação gerencial, é financiamento, é acesso a mercado e uma política industrial de comércio exterior, pelo menos para a transição, permita, por exemplo, o governo animar ali os próprios empreendedores do agronegócio para eles próprios fazerem isso mediante uma transição. E toda essa ferramentaria que o mundo inteiro está usando, no Brasil está ideologicamente satanizado. E está no poder. E não está no poder com o Bolsonaro, está no poder há 30 anos no Brasil. E o que resta é a caridade de dourar a pílula, de fazer um neoliberalismo humano, como se isso fosse possível. Política social compensatória dá no que deu aí. 5 brasileiros acumulam a renda dos 100 milhões de nacionais mais pobres. Então, esses 4 complexos industriais que eu cito, por exemplo, é porque o Brasil tem ou nível de maturidade tecnológica razoável, ou o mercado doméstico tem escala que nos permite, na defesa e no ataque, postular uma competição global, e tem aonde você fazer, não é, o arranjo institucional, que pode ser todo privado em alguns casos, ou estatal, num caso específico, que tem que ser, que é a grande tarefa da reconversão energética, que é transformar, nos assenhorearmos de volta da Petrobras, e ao nos assenhorearmos da Petrobras, transformá-la em 10, 15 anos, quanto mais urgente, melhor, numa grande estatal, ou numa grande empresa de energia verde. Hidrogênio verde, nós começamos a fazer isso já no Ceará, eólica, solar, etc., para descarbonizar, ajudar o Brasil a fazer isso. Agora, esses potenciais parecem uma remissão a uma indústria do passado, mas o Brasil tem vantagem comparativa na economia do mundo para o futuro, que são inimagináveis, quando eu fico pensando assim, meu Deus, me dá essa caneta, sabe? Porque você imagina o efeito estratégico que um zoneamento econômico ecológico na Amazônia. Você estabelecer aqui pode, aqui não pode, ex ante, validando isso num grande debate com densidade científica, com valoração com o Amazônia, da habitante dali, com a observação internacional absolutamente bem-vinda, e dali você fazer um grande esforço de reconversão tecnológica, de sair do abate da floresta para vender a madeira para uma economia, não é, de alta densidade tecnológica em biotecnologia, engenharia genética, cosmética, tecnologia de alimentos, biomassa. Qual é o país do mundo que tem? E ainda agendas retardatárias. Por exemplo, né, o Brasil tem 10 milhões de famílias
em condição de moradia subnormal, como os técnicos estão falando, na favela, morando debaixo de papelão, está chegando o frio. Qual é o país do mundo que tem essa fronteira de investimento? Agora, de onde é que vem o investimento? Vou dizer para vocês, 4 trilhões e 800 bilhões de reais é o orçamento anual do Brasil para esse ano da graça de 22. 4 trilhões e 800 bilhões de reais. Sabe qual é o investimento que resta? 25 bilhões de reais, dos 4 trilhões e 800 bi. E sabe qual é o destino desses 25 bi? Uma emenda do relator, que a imprensa candidamente chama de orçamento secreto, que é a seguinte: na melhor hipótese, uma pulverização absolutamente fisiológica e clientelista, e na pior hipótese, a roubalheira de 40% a 50% do valor. Né? Isso não é uma notícia crime, eminente ministro. É uma mera contestação. Enfim. Então, e a gente tem que consertar isso. E consertar como? Eu encerro. Consertar redesenhando. E aqui a guia minha para poder me proteger ao máximo de ideologias e desses ódios e paixões que tomaram o Brasil, de nós contra eles, fascismo contra comunismo. Parece que eu estou assim nas antecedências da Segunda Guerra Mundial. Eu quero discutir o seguinte: em linha com a melhor literatura e em linha com as melhores práticas internacionais. O que é que eu posso fazer? Então, o Brasil tem 3 trilhões de reais em 10 anos para alavancar isso. E eu digo como, na oportunidade em que a gente tiver que detalhar. Mas vamos lá, 350 bilhões é a renúncia fiscal. Quase tudo sem contrapartida, mas vamos supor que seja só 20%. Eu tenho 70 bi por ano. E com isso eu encerro o déficit primário, num gesto. Estou falando de cortar 20% de uma bandalheira em que salmão, queijo suíço e filé mignon tem isenção de PIS/COFINS na cesta básica. 8 bilhões de reais por ano. Só para dar um exemplo prático. Por isso que eles querem ver o Satanás na presidência e eu não posso ir. Eu estou vetado. Porque eu sei onde é que está, onde é que a andorinha dorme. Eu tenho muita vivência, eu governei um estado, governei uma capital, fui ministro da Fazenda, sei bastante bem as contradições da vida brasileira. Mas você tem, por exemplo, o Brasil é um de 3 países do mundo, eu descobri agora que a Colômbia retrocedeu, que não cobra imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Brasil e a Estônia. Eu fui ministro da Fazenda, eu cobrei. Qual é o sentido de não cobrar imposto sobre lucros e dividendos empresariais num país que está com a crise que nós estamos? Resultado prático, mais 70 bi por ano. Tá, vai 140 bi por ano. Você tem no Brasil, por exemplo, o IPTU de São Paulo, professor Luciano Coutinho. O IPTU de um mês da cidade de São Paulo equivale ao que o Brasil rural paga de imposto territorial rural por ano. Então o problema do Brasil é que nós temos muitos caminhos para fazer, ainda antes de sermos revolucionários, só em linha com as melhores práticas internacionais e com a literatura. O problema nosso é político. Pergunta para o presidenciável Ciro Gomes. Obrigada, Ciro, André, Vilma, Brilhante e Luciano. Eu sou Gabriela, sou Tivner da London School of Economics, estudo desenvolvimento lá, Development Management. Toda essa questão de vermos um plano de desenvolvimento para o Brasil, que depois da fala de vocês vimos que não temos. E queria linkar essas falas de vocês de um desenvolvimento nacional para talvez aterrissar mais no nível local. Supondo que próximos presidenciáveis, presidentes criem um ambiente econômico melhor com políticas fiscais adequadas, políticas monetárias adequadas, a gente ainda tem no Brasil grande disparidade de crescimento econômico, baseado em economia da aglomeração em São Paulo, Brasília, etc., não levando o crescimento econômico para outras cidades, por exemplo, Bauru, que é de onde eu sou. Eu queria ver com vocês as oportunidades que vocês veem para as municipalidades, onde eu acho que a maioria da gente vai atuar quando a gente voltar, muitos não estaremos a nível nacional, em Brasília, fazendo política, mas nas nossas cidades. Quais são as oportunidades que vocês veem para as municipalidades criarem esse crescimento econômico, inclusive, sustentável no Brasil? Obrigada. Agradecer muito mesmo o privilégio, ainda que tenha sido um bate-volta, eu estou aqui no fuso horário também, mas meu despertador, no caso, funcionou, porque tem a Gisele como garantia. Né? Na hora que ele tocou, eu também não acordei. É um privilégio estar com vocês aqui, quero agradecer a você, Leandro, mais uma vez, em seu nome, a todos os organizadores, a organização impecável. E esse meu prazer cresceu muito, porque da outra vez, como eu disse, eu debati com gente que não tinha assim tanto apreço e admiração, embora o debate deva ser feito civilizadamente com todo mundo. Mas está com o Luciano Coutinho, sem favor, uma das cabeças mais brilhantes dessa geração, que não está superada por ninguém, porque o Luciano ele consegue ser o economista do universo, conectado com a descarbonização, com a digitalização,
mas não perdeu a originalidade de entender o Brasil como ele de fato é, não como os manuais de Chicago recomendam que se faça, que é o gravíssimo erro que domina a política brasileira. Paulo Guedes é um péssimo, mediocrérrimo aluno de Chicago que não entendeu nada que aconteceu, nem sequer na economia de Chicago a partir de 2008. E é quem dá as cartas, não por si, é porque ele é coadjuvado por uma esmagadora hegemonia moral e intelectual que só vocês, estudantes brasileiros, têm capacidade de subverter um dia. Com o André Perfeito, ele brinca sempre que a gente tem antagonismo, mas eu estou olhando para ele como vai ficar rico rapidamente, então ele pode ser recrutado proximamente para vir para o outro lado do balcão, ajudar a fazer um belo de um brasileiro inteligente, bem intencionado, vive as turras com a tal Faria Lima, porque pensa no povo, se dói com a dor, com a miséria das pessoas, e a Vilma vocês viram todos, quanto brilho, quanta qualificação e quanto de simbólico, para além do mérito pessoal dela, ela representa, portanto, um privilégio grande. Eu defendo, concretamente, inclusive com a preocupação de ter acesso à população, que o Brasil devia se propor a tarefa de ser uma Espanha. Eu escolhi arbitrariamente, porque nem é o mais rico, nem é o mais pobre país da Europa Ocidental. Então, peguei os padrões de desenvolvimento socioeconômico da Espanha e estabeleci como parâmetro para. O Brasil devia se propor um projeto nacional de desenvolvimento que nos determinasse em 30 anos, é uma meta absolutamente factível e modesta, se nós não formos medíocres e não deixarmos por menos na partida. Porque a imaginação aqui, a idealização, é uma coisa criticamente necessária para nos libertarmos dessa prostração ideológica em que o país tombou, reduzindo o debate a comunistas e fascistas e a... Enfim, isso não vai levar a gente não para a tragédia continuada. Então, a ideia de ser uma Espanha, sob o ponto de vista de indicadores, significa fazer um bom diagnóstico do Brasil que temos, estabelecer renda per capita, matrícula por aluno ano, mortalidade materno-infantil, IDH no limite, está aqui. Essa é a meta. Onde é que nós estamos? E aí, para isso ser verdade, o Brasil tem que ser entendido como ele é. Seus diversos cortes, mais do que regionais, mesorregionais. Então, São Paulo, por exemplo, Bauru é uma região rica, mas o Vale do Ribeira é muito pobre. O Vale do Jequitinhonha e Mucuri, na grande Minas Gerais, muito pobre. O oeste, metade sul do Rio Grande do Sul, é a região que mais empobreceu relativamente no Brasil. Então, esse projeto pensa o Brasil com essas indicações. E a virada começa com 4 providências e eu encerro. Primeiro, ir em socorro das famílias que estão estranguladas no crédito. Aqui não é favor, não é demagogia. 65 milhões de pessoas estão inadimplentes. E o consumo das famílias é o principal motor, não é, Perfeito? O Keynes ensina, é o principal motor de ativação econômica. E o nosso desemprego é o recorde, a renda média no recorde de baixa da série histórica e emprego e renda vem depois que o país cresce. O que é que eu posso fazer? Correr em socorro das famílias, reestruturar o passivo das famílias brasileiras. Segundo ponto, o mesmo para as empresas. 6 milhões de empresas brasileiras estão hoje no Serasa, antessala da falência. E não é porque o Brasil virou um país de caloteiros, é porque o governo lhes impõe essa exotíssima taxa de juros acima da rentabilidade média dos negócios há décadas. Oscila para cá, oscila para lá, mas os políticos aprenderam. Juro para cima agrada uma minoria poderosa, aprecia o câmbio apreciado faz com que a população tenha um conforto, uma ilusão de conforto, e o país vive e reelege as pessoas, depois quebra. É um filme que está se repetindo. Estão tentando a destempo fazer isso agora de novo. Juro para cima numa inflação que não é de demanda. Se eu não sou economista, eu posso perguntar que diabo é isso? Se aumentar a taxa de juros, qual é o efeito na tarifa de energia elétrica que o governo determinou que crescesse 25%, porque indexar a câmbio? Qual é o efeito da taxa de juros sobre a política de preço da Petrobras? Percebe? Mesmo sobre os alimentos, nós destruímos a nossa estrutura de abastecimento acabamos com tudo. A política de abastecimento de preço foi totalmente destruída por prostração ideológica. Então não temos nem a hora de comprar do produtor para protegê-lo do atravessador e nem a hora do estoque regulador para desovar na crise, na entre-safra, etc. Sendo que o país tem comida. Diferente dos manuais de Chicago, o Brasil tem comida, 238 milhões. Então, o terceiro movimento aqui é a reindustrialização forçada do país. Por caminhos que a gente sabe como é que faz. É crédito, assistência técnica, é política de comércio exterior, é regime de preferências de compras governamentais, coisas que o Brasil tem garantidos pelo seu status de nação em desenvolvimento na OMC e que os canalhas de fora, coadjuvados pelos canalhas de dentro, estão querendo tirar o Brasil da OMC e desse status de nação em desenvolvimento para nos colocar num clube de ricos, a OCDE, que não tem nada para nós. Informação cultural. A China não abriu mão do status de nação em desenvolvimento na OMC. E o Brasil está nesse caminho. Por quê? Porque isso aqui permite que eu faça uma compra governamental no Complexo Industrial da Saúde
E não precisa ser estatal, não. Eu organizo a meninada nas universidades, eu faço um arranjo produtivo local para ganhar escala por associação e não por mega corporação. Eu faço incubadora de empresas, enfim. Está tudo bem pensado, eu estou aqui animado, porque aqui é solucionática. Então, vamos lá. Encarar a questão das famílias, do endividamento, encarar o endividamento das empresas, encarar a questão da reindustrialização forçada do país e ter uma decisão estratégica de incrementar o de investimento público focado em infraestrutura. Lato sensu, subir o morro, titular as terras, titular os terrenos, criar um grande programa de habitação, fazer saneamento básico e tal. Por quê? Porque a Europa não tem essa alternativa. Os americanos não têm essa alternativa. Nós podemos subir o morro gerando empregos aos milhões, com baixo nível de qualificação exigida, com nenhum insumo importado, e é uma coisa que você gasta 1 e economiza 10 em matéria de saúde. Também bastante bem. Com isso daqui, eu creio que o Brasil volta a olhar para o futuro com alguma segurança, porque aí a tarefa vai ser desenhar um novo modelo nacional de desenvolvimento, todo o processo de descarbonização da economia, tudo isso nós temos condições práticas para isso. A nossa tarefa, e eu encerro me desculpando, é de natureza política, porque esse conjunto de ideias corresponde às melhores práticas internacionais, à melhor literatura disponível, mas essas ideias estão todas derrotadas e humilhadas, porque no Brasil, o que se convencionou chamar de esquerda, tradicionalmente na redemocratização, aderiu ao dogma neoliberal, imaginando que podia fazer com políticas sociais compensatórias a humanização do caminho. E isso desastrou até o pensamento, quanto mais a execução das nossas tarefas.